Hoje o tema vai ser... Olá, pessoas! Voltei. Oi, minha gente! Olha só quem voltou com seus cabelos curtos. Eu! Tô me acostumando, nunca tive o cabelo tão curto assim, confesso. Aliás, minto, uma vez, quando meu avô ficou doente, ele teve câncer de pulmão, eu cortei o cabelo pra doar. Mas eu não me lembro dele ter ficado tão curto nem dessa vez, porque ele tava tão comprido que eu cortei um pedação e ele ainda continuou grandinho. Mas enfim, tô bem, tô me sentindo melhor do que quando ele estava mais comprido, mas estava muito fino na ponta. Eu fiquei perguntando essa semana assuntos que vocês gostariam que eu falasse pra gente colocar na série cabelo, pra poder dividir com vocês. E achei importante também falar pra quem não sabe, eu fiz pós-graduação de medicina estética e cirurgia dermatológica. Então eu tenho um pouco a mais de conhecimento que eu posso dividir com vocês. Esse ano eu ia começar a pós de tricologia, mas por conta do coronavírus acabei não começando, porém irei. Mas dentro da medicina estética a gente já tem um pouquinho de tudo, inclusive falando sobre cabelos. Então resolvi dividir com vocês. Pra começar, eu ouvi muito do que vocês pediram pra eu falar, mas eu achei interessante a gente meio que tentar uma ordem cronológica. Então, entender quais são as causas de queda de cabelo. Por que o cabelo da gente cai? Isso nos ajuda muito a entender como que a gente vai cuidar desses cabelos. Quando a gente entende o porquê que eles estão caindo. Então, eu vou começar por aí. Eu vou tentar fazer da maneira mais fácil possível, porque a ideia não é falar para pessoas que entendem profundamente de cabelo, e sim para todo mundo, de um modo geral, para quem entende, para quem não entende. Então, vamos lá. Eu queria, primeiro, basicão, explicar como que é o nosso cabelo. Como que ele cresce, como que ele cai, como que ele funciona. A gente precisa entender o que é normal. Nossos cabelos caem normalmente. Então, 80 a 150 fios, mais ou menos, vamos colocar esse número. É a quantidade de fios que seriam considerado normal para cair por dia. Óbvio, a gente não vai ficar maluca lá contando. Mulher é mais fácil, que a gente sempre tá lavando o cabelo, tá escovando o cabelo é mais comprido, a gente consegue ter uma noção daquela quantidade de cabelo que tem na escova, da quantidade de cabelo que cai, a gente olha, bate o olho e fala, epa, peraí, tá caindo mais do que costumava cair. Então a gente vai meio que se baseando por isso. A gente precisa saber que o cabelo é dividido em 3 fases. Isso é super importante. A maior parte do nosso cabelo, 80, 90% do nosso cabelo, tá na primeira fase, que é a fase que a gente chama de fase anágena. Essa fase determina qual vai ser o comprimento do nosso cabelo, porque ela pode durar de 3 a 6 anos. Pessoas que têm essa fase muito curtinha são aquelas pessoas que têm dificuldade para ter o cabelo comprido, o cabelo não cresce de jeito nenhum. Mas é a fase que a gente chama de fase de crescimento do cabelo, por isso que ela dura um maior tempo. Depois a gente precisa lembrar da fase de transição, que é a fase que se chama catágena. Só 1% do nosso cabelo tá nessa fase, que é uma fase entre aquela fase de crescimento e a fase onde ele vai começar a cair. O cabelo, ele não tá mais presinho numa coisinha que se chama papila, que fica bem na pontinha. Ele ainda tá preso no nosso couro cabeludo, mas ele não tá preso mais nessa coisinha que se chama papila. Então é essa fase de transição. E depois, aquele restante de 10 a quase 20%, é aquele cabelo que tá na fase telógena, que é o cabelo que tá morrendo, vamos dizer assim. É aquele cabelo que a gente passa a mão e sai. Esse é o cabelo que tá na fase telógena, é o cabelo que sai com muita facilidade. O cabelo antigo que tá caindo, ele tá sendo empurrado por um cabelo novo que vem chegando por aí. Isso dura mais ou menos 3 meses. Então, é bom também, significa que tá chegando cabelo novo por aí. O ruim é quando esse cabelo novo não chega mais. Então bora lá, eu vou começar falando pelo eflúvio telógeno, tá aqui. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre, mas é aquela doença que a gente fica careca por um tempo, depois volta. E a maior parte das vezes ela é causada pelo estresse. Ela é aquela doença que a gente consegue perceber quando a gente escova nossos cabelos, quando a gente toma banho. A gente tem que entender que essa doença é dividida em 2 momentos, agudo e crônico. O próprio nome já diz, o agudo é aquilo que dura pouco tempo, passa e não volta mais, dura de 2 a 3 meses. E o crônico é quando a doença vem acontecendo em ciclos, então ela vem uma vez por ano, 2 vezes por ano, uma vez a cada 2 anos, mas ela vive vindo e atrapalhando a gente com essas quedas. Como ela é causada, a maior parte das vezes por estresse, ela está muito relacionada à ansiedade, à depressão, também está ligada a outras doenças como a dermatite seborreica, que a gente chama de caspa, que pode também levar a coceira e levar a outras situações.
Várias doenças podem causar o eflúvio também, não só o estresse, como qualquer tipo de inflamação, qualquer tipo de infecção que a gente tenha, o pós-parto, que várias mulheres vão se identificar e entender, porque é um trauma para o nosso físico, querendo ou não. A bariátrica, tem muita gente que me mandou mensagem falando sobre bariátrica, que depois que fez bariátrica o cabelo caiu. A maior parte das vezes essas doenças está ligada ao eflúvio telógeno mesmo. É importante a gente lembrar também, quando faz dieta muito restritiva, que a gente pode ter queda de cabelo e vai acabar se encaixando nessa doença, que é uma doença mais passageira, que a gente consegue, com algumas ações, melhorar bastante, certo? Quando a gente falar dessa doença de uma forma mais crônica, dessa parte que dura mais tempo, a gente não pode esquecer da tireoidite de Hashimoto. Bastante gente mandou mensagem pra mim também, falando que tem Hashimoto. Então, pra quem tem, vai se identificar com isso, que fica com aquele rabo de cabelo fininho. Uma vez por ano, percebe que o cabelo tá fino, tá com aquele rabo fininho. Então, a gente precisa ficar ligado nas doenças que a gente pode ter associado e não achar que a queda de cabelo é só uma queda de cabelo. Por isso que a gente tem que passar em consulta, fazer exame de sangue, conversar com o médico para ele entender tudo o que está acontecendo na nossa vida para poder nos ajudar da melhor forma possível. Agora a gente vai falar da alopecia androgenética. Esse nome super estranho nada mais é do que a famosa calvície, aquela super tradicional que todo mundo tem medo, principalmente os homens. Normalmente ela tem origem genética, então é familiar. A gente vai olhando aí nossos pais, nossas mães, nossos avós, a gente vai ter mais ou menos uma ideia do que vai acontecer com a gente. Ela começa na adolescência, mas a gente só realmente percebe por volta dos 40, 50 anos. E ela normalmente não é reversível, uma vez que você perdeu aquele folículozinho, que é aquela onde nasce o cabelo, aquele pontinho onde nasce o nosso cabelo, não tem mais jeito de trazer ele de volta. E aí o nosso cabelo, ele vai ficando cada vez mais fino. Cada ciclo que acontece, de cada fio, que ele é super independente um fio do outro, ele vem vindo mais fino, porque são os folículos que já não estão mais produzindo cabelo. Então nosso cabelo vai murchando até a hora que ele começa a ficar realmente bem falho. Nas mulheres, ele costuma aparecer aqui no meio. E nos homens é aquela coroa, aquela calvície de entrada aqui da frente, que é o que deixa o pessoal todo bem chateado com isso. Obviamente que para todos os tipos de queda, de calvície, tem alguma coisa que a gente pode fazer, ou para diminuir, ou para tentar fazer o cabelo nascer de novo, mas isso vai ser num outro momento que a gente vai conversar. A próxima doença que eu vou falar, que eu acho importante, se chama alopecia areata. É um tipo de queda de cabelo que se dá em círculos. Então ficam pequenos círculos e às vezes eles vão aumentando de tamanho e é possível que se chegue a uma queda total, uma alopecia total. A boa notícia é que isso é por tempo limitado. Então os folículos, que são aqueles pontinhos onde nascem o cabelo, que eu havia comentado, eles ficam inflamados e aí o cabelo não consegue nascer. Quando termina essa inflamação, quando tudo se normaliza, eles voltam a funcionar direitinho e o cabelo começa a nascer. Várias são as causas que podem levar a esse tipo de alopecia. Pode ser genético, pode ser por uma causa de um estresse emocional muito forte. É bastante comum a gente encontrar esse tipo de alopecia quando o paciente está passando por um momento muito difícil. Pode ser causada por doenças autoimunes, que são aquelas como lúpus, vitiligo. E também pode ser causada por um trauma físico mesmo. Todo tipo de trauma no nosso organismo pode realmente ter consequências. Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, porque é reversível, e depois a gente vai falar também o que a gente pode fazer para ajudar nesse caso. Eu fui atacada por um besouro enorme, eu fui chamar o vídeo pra tirar ele daqui, desculpa, agora eu vou ficar com o cabelo diferente, tudo diferente, mas tudo bem. Até perdi o que eu tava falando, deixa eu retomar, peraí. A última doença que eu vou falar é a dermatite seborreica. Ela não é uma causa muito comum de queda de cabelo, mas pode levar à queda de cabelo. Então eu resolvi resumir as 4 maiores causas de queda de cabelo. A dermatite seborreica nada mais é do que a caspa. Então ela costuma dar na sobrancelha, pode dar nos cílios, no canto do nariz e no cabelo mesmo. E quando ela dá no cabelo, ela pode vir mais forte e causar queda naqueles locais onde está mais acentuada a inflamação, porque se trata de uma doença inflamatória, descamativa, que a gente chama, que são as caspinhas que vão descascando. Ela deixa o couro cabeludo mais oleoso, isso também pode prejudicar, pode acabar fazendo cair, pode deixar aquele couro cabeludo bem doloroso. Então ela pode ser causada por várias situações, como todas as doenças pode ser causada por estresse emocional.
E ela pode ser causada também... Pera, esqueci aqui, ó. Então, como tudo nessa vida, ela também pode ser causada por estresse, pode ser genético e também pode ser causada por um fungo, Pityrosporum... Não, oh meu Deus. Você acha que isso é interessante pra eles? Eu vou colocar um... E ela pode ser causada por um fungo que nem eu consigo falar, então eu vou ler pra vocês. Pityrosporum ovale. Não sei qual a necessidade da gente saber o nome dele, mas eu vou botar aqui só pra gente ter alguma coisa legal pra falar sobre. Só pra não esquecer de falar, a dermatite seborreica, ela é bem chatinha porque ela pode dar muita coceira. E o perigo disso é que quando a gente coça, nossa unha muito sujinha, a gente pode machucar e levar uma infecção pior ainda. Então, a gente tem que tratar, tem que tomar bastante cuidado, especialmente no inverno, quando a nossa pele fica bastante ressecada. Baixas temperaturas também pioram bastante a caspa. O banho muito quente também ajuda a piorar. E a alimentação influencia muito, 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 porque modifica a oleosidade da nossa pele, do couro cabeludo, então também deixa com tendência realmente a ter a dermatite seborreica. E mais, é isso. Acho que eu falei tudo sobre as doenças que são mais prevalentes aí, que fazem nossos cabelinhos caírem. E os próximos vídeos eu vou falando sobre os temas que vocês me pediram. E, obviamente, eu vou chegar na parte do que a gente pode fazer pra tratar em casa, no médico, que a gente pode tomar, que a gente pode... Várias coisas. Dá pra gente falar sobre vários assuntos ainda. Beleza? Beijos de luz. Fui!